Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 92. Então quando chegar no número 100, como eu já disse em outros vídeos, nós vamos voltar lá no 01 novamente, né? Porque eu já me perdi todinho já. Então, vídeo 92, explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, né? Que aí tem vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e também tem sonhos, né? Então, a Gênesis capítulo 14, e aqui nós estamos tentando esclarecer, né, a respeito de morte, desencarne e emancipação da alma. Parece complicado, mas não é. Eu creio que muitas pessoas já conseguiram entender. Então, mortos são... Aqui na Terra, existem milhões de pessoas mortas, vivas, no corpo físico. Mortos de sentimentos. Mortos de solidariedades. Às vezes, na hora do almoço, passa alguém lá na rua, aperta o interfone, pedindo um pouquinho de comida. A pessoa, às vezes, até tem guardado na geladeira, mas ele pensa assim, o que eu tenho guardado na geladeira é o que sobrou do almoço, nós vamos comer na janta. Aí a pessoa aperta lá o interfone lá, aí, por um acaso vocês não têm um pouquinho de comida aí para me arrumar, não? Tô sem almoço até agora. Não tomei café. Aí você pensa assim, mas eu tenho que a comida lá na geladeira, mas se eu der para ele, vou ter que fazer outra janta? Não. Olha, me desculpa, viu, mas eu não tenho. Não tenho mesmo. Se eu tivesse, ainda arruma aquela desculpa ainda, esfarrapada. Se eu tivesse, lógico, eu te arrumaria. Ah, muito obrigado. Mas nós temos que entender uma coisa. Ninguém bate em porta errada. Todo mundo bate em porta certa. Tudo é para nos testar. Você gostou dessa? Ninguém bate em porta errada. Tudo é para nos testar. Para nos testar em várias formas. Se nós já nos desapegamos, para testar a nossa paciência, para testar a nossa resignação, a nossa humildade. Então, você pode até não... É um direito teu não dar aquela comida que está lá na geladeira. Mas, na condição de um teu irmão que lá no portão se encontra te implorando pedir comida, implorando pedir alguma coisa, você tem o dever de se colocar no lugar daquele teu irmão que está lá pedindo. E dizer para ele assim, você aceita um pão, eu tenho uma quitanda aqui, você aceita? Eu faço um copinho de suco para você. Você aceita? Pode ter certeza que a pessoa que está com fome, que está pedindo, ela aceita. Você sabe por quê, gente? Porque por mais que seja uma prova, uma expiação, não tem nada mais nesse mundo que dói que pedir esmola. Eu posso dizer isso para você do fundo do meu coração, porque eu já
Me vi nessas condições um dia. Quem me conhece, conhece essa história. Mas só que parecia que naquele momento eu, tão amparado, tão protegido pela espiritualidade maior, eu nem tinha lá assim, certo conhecimento direito, que eu ia, batia de porta em porta e as pessoas, eu sabia pedir, o meu jeito cativava as pessoas, às vezes as pessoas me davam além do que eu pedia, mas dói, gente, é doloroso. É doloroso você ver um irmão teu revirando uma lata de lixo. Nada é por acaso. Mas não é porque aquilo ali é uma prova, uma expiação dele, que nós não temos nada com isso. Ora, ninguém bate em porta errada. Se você depara com aquela cena, você tem o dever de fazer alguma coisa. Mas, Luiz, eu estou viajando e eu deparo com uma pessoa catando resto de comida no lixo. Eu vou interromper a minha viagem para socorrer aquela pessoa? Pode ter certeza que você não estará interrompendo a tua viagem. Você estará auxiliando você a desencarnar. Você estará auxiliando você a emancipar a tua alma. Porque quantos milhões de pessoas aqui no mundo se encontram mortos de sentimentos, mortos de solidariedades, mortos, vivos, andando para lá, para cá. Aqueles sovinas que não mete a mão no bolso para doar uma cesta básica. Aqueles que nem uma oração fazem às pessoas necessitadas. Então, você consegue, com todo respeito, entender que, por exemplo, o perispírito, o espírito, ele intoxica, ele materializa, o espírito, ele materializa no perispírito todos os teus desejos e todos os teus sentimentos. Por isso, quando a pessoa, organicamente falando, vem a óbito, você entendeu? Organicamente vem a óbito, ele mesmo, espírito, devido o perispírito materializado de tudo aquilo que ele no perispírito armazenou, o espírito no perispírito armazenou, ele ignora que aquele corpo que está ali sendo velado é o dele, o corpo físico, orgânico. Porque ele transferiu para o perispírito todos os seus desejos, todas as tuas vontades, todo o teu materialismo. Então ele materializou ali no perispírito. Então ele ignora o corpo, porque ele acha que o verdadeiro corpo dele é o perispírito.
porque ele tem toda a sensação de que encontra-se vivo ainda. Porque ele toca no perispírito dele, e o perispírito dele é tangível. Então não há como ele não acreditar que, né, não seja de fato ele. Por isso que bilhões de espíritos estão aí pela rua, perambulando, dentro dos seus lares, dentro das tuas fazendas, na condição, como se diz o termo, assombrando, um assombrando o outro. Eles não estão assombrando, não existe assombração. Aquilo ali é fato. Aquilo ali são seres que ainda não se desmaterializaram. Eles continuam ali como se nada tivesse acontecido. Eu assisti um filme, eu me esqueço o nome da atriz, mas anote aí para você ver. Chama-se Os Outros. Os Outros. Nossa, pena que eu não consigo me lembrar o nome daquela atriz. Ela é muito famosa, famosíssima. Se você conseguir achar esse filme, não vou citar os nomes aqui, não é propaganda não, mas procure Os Outros. Você vai entender o que eu estou dizendo. A pessoa vive como se ele estivesse no corpo físico. Pois bem, então a pessoa assiste o velório dele, a pessoa assiste o sepultamento do corpo dele. Tem uns que, de tão materializado, eles continuam presos àquele corpo perispírito, ainda continua preso àquele corpo físico rígido, né? Continua preso dentro dos túmulos. Bilhões de seres vão para as regiões umbralinas, que fizeram merecedores. Bilhões de seres encontram-se por aí, como se diz o termo, na balada, não é? Que ainda não sabem que desencarnaram. Ou melhor, que ainda não sabem que desencarnaram. É isso mesmo, tá certo? Porque eles só morreram. Eles morreram no corpo físico e morreram organicamente, dizendo, só que eles ainda não deram conta disso. E se chega alguém naqueles instantes e lhes informa, você, vamos dizer assim, você já desencarnou. Eu? Tá ficando doido, só. Onde você viu isso? Tô vivo. É lógico que ele tá vivo, aí, devido à imortalidade da alma. Mas ali não é o caso da imortalidade da alma. Ali, o caso ali é devido à materialização no perispírito, a intoxicação que encontra-se no perispírito dele. Outra coisa, as pessoas que se suicidam, esses não desencarnam. Quem se suicida não desencarna e nem emancipa-se a sua alma. Porque ele continua na erraticidade como se estivesse no corpo físico, porque ele traz 24 horas incessantemente o ato durante 10, 15, 20, 30 anos na erraticidade, nas regiões umbralinas, até que um dia aquele efeito do ato se desmaterializa um pouco do perispírito dele e
pela misericórdia divina também, ele se desintoxicou também por aquela situação toda. Aí, pela misericórdia divina, ele é levado para departamentos espirituais, muitos reencarnados pelos bons espíritos compulsoriamente, sem saber que reencarnaram. Muitos se suicidam e continuam nas regiões umbralinas, nos vales dos suicidas, sem saber que se suicidaram. Porque, vou usar um termo assim, ó, a mesma desgraça que ele vivia aqui, que se via aqui na Terra, multiplica-se milhões de vezes a dor, o problema, a dificuldade, multiplica milhões de vezes lá. Porque você já parou para prestar atenção numa coisa? Quando você está com dor, a hora não passa? Analise só para você ver. Você está com a cólica de rins e você toma um Buscopan. E você fica ali deitado pensando, ai meu Deus, passa logo, passa logo, passa logo a dor, passa logo. Agora você já imaginou nas regiões umbralinas? 5, 10, 15, 20, 30 anos. Sabe por que eu estou dizendo 5, 10, 15, 20, 30 agora? Porque isso é relativo. Nós não temos como dizer, assim, especificando o tempo que a pessoa lá permanece. Porque existe muitas intervenções de amigos, muitos amigos que intercedem uns pelos outros. Às vezes você está lá naquela região umbralina e você tem um amigo que tem certas condições que intercede-se por você. Ele não está interferindo no teu livre-arbítrio. Ele está intercedendo-se por você. Onde a equipe espiritual retira você lá daquela região umbralina, você entendeu? Graças à intercessão daquele amigo teu anônimo, tá? Reencarna você compulsoriamente, trazendo você para o corpo físico 100% das sequelas do ato que você cometeu. Então é melhor você aqui no corpo físico carregando as sequelas do ato que você cometeu, do que você lá nas regiões umbralinas sendo sugado pelos vampiros 24 horas durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você observa que essa intercessão desse amigo anônimo não interferiu no livre-arbítrio e nem na prova, e nem na expiação dele, e nem no débito dele? Aquele amigo, por ter bagagem espiritual, os benfeitores espirituais, não, vamos pegar ele sim, né? Então vamos retirar ele, vamos transferir ele de lugar. Olha só para você ver o termo. Vamos transferir de lugar. Vamos transferir ele do Vale dos Suicidas para uma penitenciária que chama-se corpo físico. Vamos retornar ele ao corpo físico. Aí ele retorna aqui ao corpo físico sequelado, né? Cego, mudo, surdo, aleijado, com problemas no pulmão. Você entende que o problemas no estômago e intestino. Você consegue entender com todo respeito que, de acordo com o ato, fica o estigma, a sequela, é aquilo que você carregará aqui no corpo físico. Então, por exemplo, se você colocou um revólver na massa, no ouvido e puxou, né? Aquele projétil ele vai acertar determinadas regiões na massa encefálica que corresponde, né,
oxigênio nos pulmões, oxigênio no coração, as vistas, a audição, a fala, né? O sistema motor, né? do organismo, vai acertar também em determinadas áreas no sistema endócrino. Então você vai reencarnar, você vai chegar aqui no corpício naquelas condições, bonitinha mesmo, mais torto do que um cabo de aço depois que ele arrebenta. Mais quebrado que um cabo de aço depois que ele arrebenta. Mas você consegue entender com todo respeito que foi uma intercessão de um amigo teu que apenas pediu para os benfeitores espirituais, esse amigo que tem essa bagagem pediu para os benfeitores espirituais trocar você de lugar. Vamos trocar ele de lugar? Como, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, então tem várias celas na cadeia, não tem? Tá. Aí tem lá um advogado que chega e pede para o delegado, pede para o juiz. Oh, sabe que você não podia trocar o meu cliente de cela? Porque ele está correndo risco, assim, 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 assim. Ah, pois não, doutor. Aquele doutor, ele tem lá, né? É muito conhecido, muito famoso. Pois não, doutor. Aí eles vão lá, pega aquele cliente, né? Aquele humilhante, e troca ele de cela. Então, por exemplo, ele se encontrava numa cela onde tinha 50 pessoas junto com ele, marcando ele para matar ele na próxima noite. Vamos pensar por esse lado, para você entender como funciona a coisa. Aí, os policiais, né, eles vão lá e trocam aquele meliante de cela, põe ele numa cela sozinho. Agora você sabe qual que é essa cela sozinha, né? Para esse espírito que cometeu o suicídio e que tem amigos que intercedem por ele. Chama-se corpo físico, reencarnação. De volta ao teatro. Ou melhor, de volta ao palco da vida. De volta ao palco da vida. Então você consegue entender, com todo respeito, que desse jeito não há interferência no livre-arbítrio, que foi o direito de escolha do indivíduo. Às vezes não foi às vezes não foi nenhuma escolha dele aquele suicídio, aquele ato. Foi uma perturbação tão grande que os espíritos das trevas o dominou, mas ele, mesmo nesse caso, ele responde sim, porque ele permitiu chegar naquele estado de perturbação. Olha só para você ver com as coisas. Você entendeu? Nós vamos explicar isso já também. Então, por exemplo, eu sei que eu não devo, você está entendendo que eu estou me colocando. Se eu fizesse parte também, eu falaria. Não tem problema com isso, não. Desde que é para ajudar as pessoas. Eu sei que eu não posso usar droga, eu sei que eu não posso beber, eu sei que eu não posso prostituição, né? Promiscuidade, eu sei que eu não posso matar, roubar e tá, né? Porque isso vai gerar uma disfunção nos meus neurônios, né? No sistema neurológico meu, e vai me levar a um estado de loucura. Eu vou ter que passar por um psiquiatra, o psiquiatra vai receitar lá medicamentos condizentes às minhas necessidades e eles vão me internar no hospital psiquiátrico e eu vou ficar ali subjugado aos espíritos das trevas que me levou àquela situação. Agora, veja bem, vamos recapitular agora, vamos voltar agora. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, se a pessoa usa droga, se a pessoa mata, se a pessoa rouba, se a pessoa prostitui, se a pessoa trai, se a pessoa faz isso, se a pessoa faz isso, ele sabe que está cometendo um erro. Então, por ele
saber que tudo isso é contrário aos desígnios das leis divinas, quando lá na frente os obsessores que o dominarem lá depois levá-lo ao suicídio inconsciente, ele responde porque lá no princípio ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que era um copo de leite e um copo de pinga. Ele sabia o que era. Então lá ele permitiu. Lá ele se permitiu. Então ele vai responder por aquele momento. Então aquele momento lá culminou na cordinha no pescoço. Então a pessoa nasce sequelado. Retorna ao corpo físico sequelado. Mas isso, rapidamente dizendo assim, no relativo, né, no complexo, se ele tem um amigo que intercede por ele. Agora, se não tem esse amigo que intercede por ele, ele vai ficar lá 20, 30, 40, 50 anos na região umbralina, até ele auto se desintoxicar, até se desmaterializar todos aqueles sentimentos do perispírito, para depois ele ser atendido, que aí ele se conscientiza, aí os benfeitores chegam e o acolhem. Vamos para o próximo vídeo.